Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando de cultura, especificamente da política cultural da universidade, sobre o Festival Enveredar-se da UFVJM. Com a gente, a diretora de cultura da Proesc, da UFVJM, Rosiane Ribeiro Beckler, e a pró-reitora de Extensão e Cultura, Valéria Cristina da Costa. Mais uma vez, agradecendo a você que nos acompanha ao vivo no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Vamos falar agora do Enveredar-se. Interessante, né? O nome Enveredar-se é uma escolha aparentemente bem poética, né? Carregada provavelmente de muito significado. De onde veio a ideia e o que ela representa para o festival? Então, o Enveredar-se é um sonho, né, Valéria? Foi a primeira versão, esse nome, ele surge numa primeira proposta de projeto para captação de recursos, se eu não me engano, janeiro de 2024. Não foi? O professor Heron colocou essa demanda, falou, olha, eu vou ao Ministério, faça um projeto. E aí esse projeto foi feito e ficou ali gestado. E o Enveredar-se, assim, bom, eu sou apaixonada pelo Guimarães Rosa, né? A gente tem aí esse exímio escritor, político também, né? Foi um diplomata, poeta aí das nossas Minas Gerais e, sobretudo, das nossas veredas. E o território que nós estamos, ele é muito marcado pelas veredas, né? A gente sabe que lá no Mucuri já está caminhando para a Mata Atlântica, mas ainda tem ali uma interface com o Cerrado. E se a gente vai para Janaúba, para Unai, então, que é o campus que a gente tem hoje mais distante, né? A gente vai caminhando pelas veredas, né? E é belíssimo, assim. E fala dessa força, né? Dessa paisagem que é geográfica, mas que também imprime um modo de vida e de se relacionar. E aí, assim, se relacionar é um ato cultural também, né? Como é que a gente se relaciona com o ambiente, uns com os outros. Então, no momento que eu estava pensando nesse primeiro projeto, eu sou da história, também tem uma discussão sobre essa questão das minoridades, né? Então, o que a gente... Vamos colocar enveredar-se, né? Vamos assumir, e aí é um movimento que a gente tem feito mesmo, né? Vamos nos assumir como instituição deste território. E este território é o das veredas, então vamos adentrar ele. E aí a gente começou a amadurecer esse desejo do projeto, e esse projeto ele vira a proposta do festival a partir de uma aproximação das outras universidades. Então hoje a gente está, o Enveredar-se, o FVJM, ele tem como foco, né, culturas, artes e saberes, mas ele faz parte do festival, de uma rede de festivais de arte e cultura universitária, onde estão presentes a UFMG, a Federal de Ouro Preto, a Federal de São João del Rei e a Federal de Juiz de Fora. Valéria quer complementar, porque se deixar eu vou embora. Professora de História é um problema. E aí é muito interessante porque esse festival ele já nasce com o nosso entendimento do que a gente estava comentando no bloco anterior da política cultural, né? Então, a nossa política cultural, a nossa compreensão desta política é de que ela funcione como uma orquestradora de encontros. O que a gente quer é orquestrar encontros, e esse festival ele já é pensado nessa dinâmica. Então, isso é um diferencial muito grande em relação a outros festivais em que a gente tem encontros muito eventuais mesmo, né? Só ao longo do evento. Então, todas as ações que a gente tem pensado na cultura da UFJM são ações de médio e longo prazo, né? E o próprio festival, embora ele tenha períodos específicos, ele vem nessa dinâmica de funcionar como um orquestrador de encontros, o que para nós é muito, muito bom, né? Porque a perspectiva é de fortalecimento das ações culturais, dos artistas, das artistas, né? E da possibilidade da fruição cultural. O acesso à cultura, o direito à cultura é um direito constitucional. Então, todas as nossas ações são pensadas
na perspectiva de que a gente possa ampliar a possibilidade de acesso à cultura daquelas pessoas que estão envolvidas ali e participando conosco. Falando, né, continuando o assunto do festival Enveredar-se, quais são as modalidades de inscrição aberta e quem é que pode submeter as propostas? Marconi, já vou te responder, eu quero voltar só um pouquinho, só retomar a questão da rede, que para a gente é bem importante, né? Porque a gente tem essa ideia do Festival de Inverno muito vinculada às universidades. Porém, por muito tempo foi a UFMG que puxou, né, essa realização em territórios como Tiradentes, onde ela tem um campus cultural, inclusive, Ouro Preto e Diamantina. Então, a UFVJM, ela nunca fez o Festival de Inverno, né? Hoje, o festival acontece por outras vias, né, muito em parceria com as prefeituras, e a rede, ela surge exatamente do desejo de pensar nessa outra leitura sobre os festivais de cultura e arte universitária. E ela é fortalecida esse ano por uma emenda da deputada Ana Pimentel, que distribuiu um valor de forma equitativa entre as 5 universidades para a realização dos festivais. Na UFVJM, a gente fez essa escolha de fazer um festival que se desenrola no longo prazo, porque é preciso tempo para adentrar as veredas também, né, para encontrá-las, para adentrá-las e compreendê-las. Então, a gente começa aí com ações em agosto, depois a gente tem setembro, outubro, culmina em novembro, com caravanas em todos os nossos territórios. No momento, a gente tem um edital aberto interno para proposição de ações, tanto as ações que podem ser vinculadas a projetos já fomentados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, quanto ações novas ou em curso submetidas no edital de fluxo contínuo. E aí, assim, já brigaram comigo, né? Já estou recebendo briga, falando assim, mas então só pode propor a comunidade interna? Esse é um processo educativo, né? Porque nós também somos educadores, né? A gente trabalha com formação. Qual que é o nosso desejo? É provocar tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa para o estabelecimento de redes. Porque a gente acredita que a cultura, ela é mais potente com redes. Então, veja, para submissão, quem precisa escrever, quem precisa inscrever a proposta, tem que ter um vínculo com a universidade. Mas essa proposta, ela pode ser elaborada com um coletivo, que é da universidade e de fora dela. Quem se responsabiliza precisa ser um servidor, docente ou técnico. Para o fomento específico do Enveredar-se, nós vamos selecionar 12 propostas com apoio de R$3.000, né? Mas o coletivo artístico, ele pode ser de pessoas de dentro e de fora da universidade, né? A gente fez esse caminho porque é uma escolha mesmo, do ponto de vista político, do ponto de vista formativo. Nós somos uma universidade que não tem um curso específico na área de artes. A gente tem muitas ações artísticas e culturais vinculadas, sobretudo, aos cursos que estão relacionados à faculdade interdisciplinar de humanidades, mas também ao departamento de educação física, né? E também no Mucuri, né, onde a gente tem aí uma parceria com o Instituto Cultural em Cena, que cresce ali, caminha junto mais ou menos com a universidade, que é um grande parceiro de projetos de extensão, que tem como pré-requisito estabelecimento de parcerias com grupos externos à universidade. Então, a gente tem esses 3 polos, em Janaúba também, onde a gente tem ali só cursos da área das engenharias, mas um potencial artístico e cultural imenso, mas a gente não tem, por exemplo, uma licenciatura em artes, um curso de música, um curso de teatro. Por isso, para nós, a cultura e a extensão, elas têm as suas identidades próprias, mas elas caminham com muita interface. Então, a gente fez essa escolha de impulsionar essas redes através desse edital também. Em breve, a gente vai lançar um outro edital, que é um edital voltado para fora, um termo de execução cultural, orientado pela Lei 14.903, que estabelece o novo marco da cultura, uma lei importantíssima, tem sido pouco acessada e discutida,
Mas aí eu vou querer que você me convida para falar desse. Certamente, né? Agora, que tipo de manifestação, ou que manifestações ou expressões culturais vocês esperam encontrar no festival? Considerando os projetos internos que a gente tem, né, a gente espera encontrar projetos relacionados à questão da música, né, a gente tem alguns grupos que trabalham nessa perspectiva, a gente tem alguns grupos que trabalham na perspectiva a gente tem também, né, grupos que trabalham com grupos tradicionais, então a gente espera um pouco nesse sentido, mas considerando a perspectiva de novas construções de redes, a gente também conta que podemos ser surpreendidas, né, e esperamos inclusive isso, né, porque temos muitos potenciais em todas essas áreas de abrangência onde estamos. Então, se essas parcerias entre a comunidade interna e a comunidade externa se efetivarem, a gente pode ser bastante surpreendida com essas propostas. O teatro também, né, Valéria? Sim, tem o teatro. Uma toada, tem aparecido o trabalho com as percussões, com os tambores, Sim, né? Isso. Bom, as inscrições estão abertas até o dia 18. Para esse primeiro edital. E como é que participa disso? Como é que faz as inscrições? Então, primeiro tem que estabelecer essa rede, né? Ou o próprio professor da universidade fazer a provocação para os grupos culturais com os quais ele dialoga, ou o movimento inverso. E aí um ponto importante, né? São duas modalidades de inscrição. Uma para projetos que já têm fomento e falam assim, não, eu quero participar da programação. Então, eles vão fazer, já tem o número, vão colocar o número do projeto deles e fazer o preenchimento do formulário que está disponível lá na nossa página, né, Proesc, ufvjm.edu.br/Proesc, que pode ser acessado pelo nosso Instagram também, @Proesc_UFVJM. A outra modalidade, que é para ações que estão sendo pensadas especificamente para o edital, o primeiro passo é cadastrar no fluxo contínuo, que é um edital que a Proesc tem aberto em fluxo contínuo. Então, a pessoa precisa acessar, fazer o registro e depois, com esse número, entrar no formulário de inscrição específico da chamada pública para poder fazer essa vinculação e participar da seleção. Tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso em uma outra oportunidade. Eu quero agradecer a vocês, né, e parabenizar por esse avanço, né, na questão da cultura dentro da universidade. Eu acho muito importante. E falar de educação e falar de cultura é sempre muito caro para a gente aqui tratar desse tema. E obrigado por atender o nosso convite. Nós que agradecemos. Para nós é um prazer estar aqui com você e termos essa oportunidade, né, de falarmos sobre essas questões que para nós são também tão caras. Bom, Rosiane Ribeiro Beckler, diretora de cultura da Proesc, e Valéria Cristina da Costa, pró-reitora de Extensão e Cultura. Nossa conversa de hoje foi sobre a política cultural da universidade e o festival Enveredar-se UFVJM. Estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.